Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto é muito particular, porque ele envolve uma questão do contexto da época e da cultura da época também. Só passar um link aqui, uma pessoa que não está conseguindo. Do contexto da época, da cultura da época. A mesa, Jesus ele estava num jantar naquele momento, num almoço, né, na casa do fariseu, e aí a mesa onde ele se senta para comer junto com o fariseu e com os convidados daquele fariseu, chamado Simão, era uma mesa que tinha mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Então 30 centímetros não era uma mesa alta, né? Então às vezes a gente imagina, né, que Jesus ele sentava em cadeira e comia na mesa como nós, né? E tem até aquela pintura da Santa Ceia e tudo mais, só que não. O judeu naquela época, quando ele sentava à mesa, a mesa era baixa, normalmente tinham almofadas, onde ele se deitava com os pés para trás, de lado, né? Então ele como se estivesse encostado ou deitado em um sofá, né? Na horizontal, não tem cadeira, e aí tirava as sandálias, né? Para não sujar aquele local, ficava descalço, não só Jesus, como todos ao redor. Não existia tênis, né? Naquela época, eles usavam sandálias, e aí essa era a forma que eles comiam. E aí ele ficava recostado sobre uma mão e com a outra ele pegava as coisas para comer. Só que existia uma outra coisa que acontecia, que era as ceias, as refeições de pessoas importantes, casas importantes. Pessoas eram convidadas para estar à mesa, porém as casas normalmente ficavam abertas. E pessoas normalmente ficavam olhando ou passando por ali, vendo o que estava acontecendo. Por isso aquela mulher estava naquele local. Ela não foi convidada e ninguém queria que ela estivesse ali. Não era desejo de nenhum daqueles convidados, a não ser Jesus, que aquela mulher estivesse ali. Ela era uma presença ruim, uma presença desagradável para aqueles homens, porque eles conheciam a história daquela mulher. Jesus então chega na casa daquele homem, e num contexto, novamente, quando você chegava numa casa,
você era recebido como convidado em uma casa, o judeu, ele é muito hospitaleiro. A hospitalidade do homem antigo, principalmente do judeu, era algo que era muito prezada. Então, normalmente, quando um convidado era recebido em casa, se esse convidado ele tinha grande importância, ele recebia até óleo na cabeça. Então, quando ele era chegado, o dono da casa o recebia, dava-lhe beijos. Então, ele dava um beijo no rosto, o recebia. Normalmente, pegava um criado da casa para poder lavar os pés daquele convidado, que vinha da rua e não tinha asfalto naquela época, poeira mesmo. Então, ele vinha da rua com sandálias e então aquele convidado tinha seus pés lavados por algum servo da casa. Além disso, o dono da casa poderia ungir a cabeça do convidado, caso ele fosse alguém especial. Porém, isso não acontece com Jesus. A gente vê nesse texto que Jesus chega até lá, aí se a gente for analisar um pouquinho do contexto, do que acontece antes, né, é Jesus falando com os fariseus não rejeitam tudo que ele estava dizendo, né, chamam ele de comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, né, naquele contexto lá de que Jesus fala de João Batista. E aí aquele fariseu convida Jesus para poder ir até a sua casa, para comer com ele. E o objetivo desse fariseu não era dos melhores. Então, nesse momento, Jesus ainda não era perseguido pelos fariseus. Os fariseus normalmente estavam na espreita, tentando compreender Jesus e já tentando pegá-lo em algum ponto, fazer alguma pegadinha com Jesus. E Simão recebe Jesus não como alguém, quando Mateus, por exemplo, quando Mateus chama Jesus para um grande banquete, é quando Jesus reconhece que Jesus era o Cristo. Ele dá um grande banquete. Quando Zaqueu chama Jesus para um banquete, é quando ele havia reconhecido Jesus como Cristo. Novamente a alegria naquela casa. Quando Simão dá esse banquete, Jesus só é mais um convidado, na verdade um convidado que ele queria dar aquela espetada. Ele não estava com esse convidado achando assim, não, olha, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui na minha casa. Ele trata Jesus como um qualquer e, na verdade, ele não quer servir Jesus, ele quer se mostrar. Ele quer estar no centro, não Jesus no centro. Jesus chega naquele lugar e não recebe hóspede, beijo, não recebe água nos seus pés não são limpos e não recebe a unção. E isso poderia parecer, e na verdade parecia, como um descaso para com Jesus. Era um desrespeito para com um convidado. Imagina você chegar numa casa e a pessoa te deixar de lado, ela sequer abrir a porta para você, sequer se preocupar em se você está bem naquele lugar e você se sentir de fato como alguém que não deveria estar ali. Normalmente Jesus ele ia a locais onde as pessoas necessitavam dele. Você não vai ver Jesus frequentando lugares para ter debates religiosos. Jesus havia aceito o convite de Simão, porque ele havia marcado um encontro. Só que aquele encontro não era com Simão. Jesus já sabia que aquela mulher estaria naquele lugar, e o objetivo dele naquela refeição era de encontrar com aquela mulher. E aí nós percebemos a presença daquela mulher naquele momento. Simão, com seus convidados, e talvez conversando com os outros fariseus, e talvez tentando arrancar alguma coisa de Jesus para conseguir a pegadinha, Jesus fica de lado, Jesus não é o centro da conversa, Jesus não está no centro da conversa, porém, aparece alguém naquele lugar. A pecadora aparece. Quando a pecadora entra naquela sala, provavelmente todo mundo olha e fala, vixe, já vem a pecadora, já vem essa mulher. Talvez uma mulher prostituta, uma mulher que não era bem vista de maneira nenhuma.
E ela chega naquele lugar, a presença dela era repugnante para aqueles homens. E normalmente os fariseus, eles sequer tinham contato com mulheres. Prostituta não poderia tocar neles. Eles precisavam se manter puros cerimonialmente. Quando aquela mulher chega naquele lugar, ela vê Jesus. E tudo aquilo que Simão não fez, aquela mulher faz. Ela olha para Jesus e a convicção de seus pecados e de quem ela era vem à tona para ela mesma. Ela reconhece que ela era pecadora, ela reconhece que ela não merecia estar ali, ela reconhece que ela precisava de transformação, de mudança. Ela reconhece que ela estava diante do Rei do Universo, do Dono do Universo. Ela olha para ele e fala, mesmo com todas as pessoas me julgando, pouco me importa. Eu quero adorar Jesus. Eu estou aqui para adorar Jesus e para dar a Ele a honra que lhe é devida. Essas pessoas não o estão honrando como Ele deveria. Mas eu vou fazer isso. Eu vou lhe dar a honra que lhe é devida. Ela chega até Jesus, ela começa a chorar profundamente. Ela começa a chorar de forma que o texto nos diz que ela rega os pés de Jesus com suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Quando as pessoas veem aquilo e veem que ela estava chorando aos pés de Jesus, e não só chorando aos pés de Jesus, ela começou a limpar os pés de Jesus que estavam provavelmente sujos de terra, porque não foi lá limpo o pé de Jesus quando ele chegou naquele lugar. Ela não só limpa com suas mãos os pés molhados de lágrimas de Jesus, como ela começa a enxugar com seus cabelos. Para a mulher naquela época, seu cabelo era algo muito importante. E ela fazer aquilo, ela estava praticamente se desonrando. Ela estava perdendo toda a honra que ela tinha, ou o mínimo de honra que ela tinha, ela já estava abrindo mão e mostrando que para ela pouco importava. Para ela, o que ela queria era honrar Jesus. E a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é como deve ser a nossa postura diante do Rei do Universo. Será que você tem honrado Jesus com sua vida como ele deveria? Será que na sua vida Jesus está no centro, sendo honrado? Ou você está no centro, junto com todos os seus propósitos, e Jesus está de lado, sem ósculo, sem unção, sem honra? Como será que é a sua vida? A gente sempre diz que Deus é o primeiro. Quando a gente diz a respeito de Deus na nossa vida, a gente não, Deus não é em primeiro lugar. Mas Ele é um mero visitante na nossa casa. Ele não passa de um mero convidado que nem é especial. A gente passa mais tarde. Talvez a gente coloque Ele um pouquinho mais no centro no domingo. Imagina se Deus fizesse com a gente aquilo que a gente muitas vezes faz com Ele. A gente fala, Deus, domingo eu estou lá, hein? Imagina se você fosse buscar a Deus, falar, Deus, eu estou precisando do Senhor, faz um milagre. Deus falar, então. Seguinte, ora para mim no domingo, que aí a gente conversa. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós não reconhecemos quem nós somos e qual é a nossa real necessidade. Aquela mulher sabia qual era a necessidade dela e quem era ela. Eu sabia que ela era pecadora. Só que nós não somos diferentes dessa mulher. Nosso erro, muitas vezes, é querer nos colocar como se nós fôssemos superior a qualquer personagem que teve um encontro com Jesus. Todos nós somos pecadores, falhos, fracos, pequenos, merecedores da ira de Deus, merecedores da condenação. Se não fosse Cristo naquela cruz, nós deveríamos ser condenados. Uma eternidade no inferno. Jesus pagou o preço. E esse reconhecimento, somente esse reconhecimento de quem nós somos diante de Deus, é que pode trazer transformação para a nossa vida e honrar Jesus na nossa história.
Aquela mulher, ela não somente lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Quando ela faz isso, Simão olha para aquela situação e diz: se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando os pés dele, saberia que é uma pecadora. Só que aquela mulher, ela não faz só isso. Aquela mulher, ela pega um vaso de alabastro cheio de unguento, que era um óleo perfumado. E o texto faz questão de dizer que aquele unguento custava 300 denários, 300 minutos. Sabe quanto significa isso? Um denário é equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, aquela mulher tinha em suas mãos 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. Ela tinha mais ou menos um ano, quase, de salário nas suas mãos. Talvez toda a economia que aquela mulher fez na vida dela estava ali nas mãos dela. Talvez a garantia do futuro, da aposentadoria, o que quer que seja, que pudesse garantir a vida dela por um tempo, estava nas mãos dela. E aquela mulher, ela não tem dó de derramar 300 denários. Vamos trazer para hoje, daria mais ou menos uns 10 mil reais. Pelo menos, se a gente for considerar um salário mínimo. Ela pega 10 mil reais, você pega o perfume francês mais caro do mundo aí, não conheço muito perfume, mas você pega um perfume de 10 mil reais, e aí você não só, né, às vezes só passa assim. Você abre ele e joga nos pés de Jesus. E derrama tudo, 10 mil só. E é isso que a mulher faz. 10 mil reais aos pés de Jesus. Para honrá-lo. Para lhe prestar a devida honra. Aquelas pessoas ao redor ali olham e dizem: mas o que essa mulher está fazendo? Jesus, ele propõe uma parábola dizendo: então, o Senhor perdoou. Tinha duas pessoas que lhe deviam. Um lhe devia 500 e o outro lhe devia 50. 500 denários, o outro 50 denários. E aquele Senhor perdoou os dois. Quem vai lhe amar mais? E aí Simão diz: aquele que lhe devia 500 foi mais perdoado. Jesus disse: você acha bem. Porque essa mulher, você não me deu hóspede quando eu cheguei. Ela não me cessa de beijar os pés. Você não lavou os meus pés. Ela lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me ungiu. E ela derramou a vida dela, tudo que ela tinha, aos meus pés. Por isso eu digo, seus muitos pecados, Jesus conhecia a história dela, eles são perdoados porque muito amou. E ele olha para aquela mulher e diz: perdoados estão os seus pecados. Tua fé te salvou. Vai-te em paz. A diferença entre Simão e aquela mulher não era nenhuma. Quem deve 50 e quem deve 500 é devedor da mesma maneira. Vai preso, caso não pague, naquela época, da mesma maneira. Então, não havia diferença na questão do perdão que era necessário. Simão também era devedor. Mas Simão não saiu dali perdoado. Tampouco salvo. Jesus esteve na casa daquele homem. Jesus esteve na sala daquele homem. Jesus comeu junto com aquele homem. E aquele homem que esteve diante do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores, não teve sua vida transformada. Aquela mulher que não foi convidada para aquela festa aparece ali.
E Jesus vai até aquele lugar. Porque ele tinha marcado um encontro com ela para mudar o curso da história dela, para transformar a vida dela, para perdoar os seus pecados, seus muitos pecados. E a vida dela foi transformada. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você tem muitos pecados ou poucos. Na nossa visão, porque diante de Deus todos nós somos profundamente pecadores, necessitados da sua graça e misericórdia. Mas eu quero colocar diante de você para que você não haja como Simão. Você honre Jesus com sua vida. Que você derrame diante dele a sua vida, tudo que você tiver de mais precioso. Não guarde para você o seu vaso de alabastro com unguento. Às vezes nós estamos correndo atrás dessas coisas que vão ficar. Aquela mulher derramou aquele óleo precioso aos pés de Jesus, ungindo, honrando ao Senhor. E agora ela pôde ouvir da boca do Mestre: tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Na nossa história, o melhor que nós podemos fazer na nossa história, com a nossa vida, é glorificar a Deus. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que se nós buscarmos a nossa vontade, se a gente buscar os nossos projetos, os nossos planos, então a nossa vida vai bem. A gente vai conseguir colocar em prática tudo aquilo, e quando a gente conseguir, então nós seremos felizes. E Deus é apenas alguém distante que quer o meu mal, porque Deus não pode querer o meu bem, porque Ele diz que eu não posso fazer isso ou aquilo, sendo que eu desejo. Porém, Deus, quando Ele olha para nós e diz: me busca, me adora, porque se você me buscar e me adorar, você vai ser plenamente satisfeito. Se você não for pelos seus próprios caminhos, você não vai quebrar a cara. E às vezes a gente acha que indo pelos nossos próprios projetos a gente vai se dar bem. E no fim, o caminho é de morte. Eu não sei como foi o fim da vida de Simão. Mas se ele continuou nessa pegada, ele se deu muito mal. E às vezes a gente acha que se a gente for levando de boa, a gente vai chegar lá e no final a gente pode se voltar, e às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Você possa glorificar a Deus, honrar a Deus com a sua vida. Possa derramar diante dele a sua vida. Sua vida seja derramada diante do Senhor nessa tarde. Você possa honrá-lo. Ele é, reconhecendo quem Ele é, para que você possa ser salvo. Talvez você não tenha paz. Talvez você está à procura de paz. Eu quero falar para você que está em busca de Deus, mas as coisas não mudam. Está vendo uma religião distante, de aparência, e às vezes só achando que Deus é um Deus distante. Deus quer se relacionar com você, Ele marcou um encontro contigo nessa tarde, para mudar a sua história, para caminhar contigo, para perdoar os seus pecados e mudar a situação que você está vivendo. Deus pode fazer isso. Porque um dia Jesus morreu naquela cruz no seu lugar. Ele morreu a sua morte, para que você não precisasse ficar na miséria, na destruição, no pecado. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, você pode ter nessa tarde. Jesus está nesse lugar. Mesmo Jesus que estava junto com aquela mulher, Ele está aqui nesse lugar também. Então que você possa entregar seu coração aí nesse momento. Se você deseja, você pode fazer comigo essa oração. Repetindo no seu coração onde você está. Dizendo assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, meu amigo, meu Deus, meu dono. Que o Senhor reine em minha vida. Reconheço que sou pecador, que não tenho Te amado nem Te honrado. Mas a partir de hoje eu quero Te honrar com a minha vida. Quero caminhar contigo. Quero viver para Ti. Perdoa os meus pecados. Muda a minha história. Te oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se você fez essa oração, me procura, tá? Para quem não tem os meus dados
Meu nome é Daniel Simoncellos, o Twitter é @DaniSimoncellos, o Facebook é Daniel Simoncellos, me adiciona, me procura para a gente poder bater um papo. Você que quer dar um testemunho, você que quer conversar comigo, então me procura. Não deixe de ler a Bíblia todos os dias. Não espera a quinta-feira só para você ter um estudo bíblico, não. A Bíblia é a palavra de Deus, alimento diário. Leia pelo menos uns 3 capítulos por dia. E não abra a Bíblia para ler. Você deve lê-la e compreendê-la. A partir de Mateus. Lá em Mateus, você lê o Novo Testamento inteiro, você lê 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia, você termina a Bíblia em 10 meses. Então eu fiz um propósito aí, coloquei um vídeo sobre 21 desafios que eu quero fazer antes de completar 30 anos, faltam 2 anos para os 30, e um deles foi ter lido a Bíblia inteira 10 vezes. Então nesses próximos 2 anos eu vou ler a Bíblia duas vezes e meia, quase 3 vezes, em 2 anos. Então se você quiser estar junto comigo, leia aí 5 capítulos por dia mais ou menos, e aí você vai estar caminhando junto comigo na leitura bíblica. Me propus também fazer um jejum de 24 horas uma vez por semana, e está fazendo esses devocionais, devocional diário e tudo mais. Pergunta, gente, vamos responder as perguntas. Quem não curtiu a página do Bíblia Sagrada no Facebook, curte lá, facebook.com/Bíblia Sagrada. Isso mesmo, 10 vezes. Vamos para as perguntas, gente. Alguém tem alguma pergunta? Você vai ganhar, Rodrigo? Você vai ler mais, é isso? Se tem alguma pergunta? Isso mesmo, Iraci. Nós vamos fazer a Bíblia, pois é um instrumento de nossas vidas. A Simone, muito bom tê-la conosco, Simone. Deus abençoe sua vida. Na semana passada não teve estudo? Teve sim. No ano passado teve estudo, eu falei no início, é que eu estava em Minas, lá em Ipatinga, Minas Gerais, minha terra, onde eu nasci, e eu tentei conectar a internet lá na casa da minha tia, mas a internet dela estava ruim, estava caindo muito. Eu até entrei às 3h30, né? Tinha gente aí, mas o pessoal não até depois estava perguntando, cadê o Daniel? Eu vi ele, mas... E aí eu cheguei em casa, já desanimado, tentei usar a internet no meu tablet e deu certo. Aí eu fiz o estudo, está até salvo aí, é sobre o ladrão da cruz, está até meio escuro. Fiz lá em Patinho, na minha casa mesmo, não tinha nenhum lugar com uma boa iluminação não, mas você pode ver aí, quem não viu semana passada. Qualquer tipo de pergunta, não, relacionada ao texto ou relacionada à Bíblia, pelo menos. Né? Fabrício Morla aí. Qual a maior dificuldade do cristão de deixar seus planos para viver para Deus? A maior dificuldade do cristão de verdade, está lá em Romanos capítulo 7, quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que é a luta da nossa carne contra o nosso espírito. Se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de jejuar, se eu deixo de orar, a minha carne vai estar mais alimentada, então eu vou deixar os planos de Deus começar a viver para mim. Vou ser um crente carnal, um cristão carnal. Quando eu busco a palavra de Deus, eu jejuo, eu oro, e eu não dou vazão para a minha carne, então eu começo a viver os planos de Deus, eu começo a viver a obra de Deus na minha vida, é algo que é lindo, que é maravilhoso. Né? Soraya, oi querida, tudo bem? Senti sua falta ontem lá no estudo de Romanos. Como podemos saber se estamos agradando a Deus em nossas atitudes? Primeiro, eu sei que eu estou agradando a Deus com minhas atitudes se elas estiverem de acordo com as Escrituras. Se eu não estiver caminhando de acordo com as Escrituras, não estou agradando a Deus. Tem gente que gosta de flexibilizar as Escrituras, então fala, não, a Bíblia não fala de ficar, né? Óbvio, naquela época ninguém nem namorava, né? O cara só casava. Não, então ficar não tem problema. Será que é mesmo? Vamos aprofundar na Escritura para ver o que Deus acha disso. E aí a gente vai descobrir que Deus Deus odeia essas coisas, Deus não tem parte do pecado. Então como que eu sei que eu estou agradando a Deus com minhas atitudes? Primeiro, o Espírito Santo que habita em mim vai acender aquela luzinha vermelha. Eu falo assim, não faz. Não faça.
se você fizer, você está desagradando. Quando ele virar e falar, às vezes, uma coisa louca, tipo, atravessa a rua e vai falar do meu amor para aquela pessoa. Ele fala, mas eu nem conheço, Senhor. Vai lá e faz. Quando eu não faço, eu estou desagradando. Então, obediência é a chave para saber se eu estou agradando a Deus ou não em tudo que Ele disser. E às vezes a gente desobedece tanto que a gente deixa de ouvir a voz de Deus, e a gente vai perdendo essa sensibilidade. Então, vamos voltar para as Escrituras, para a leitura, para a obediência, para ouvir novamente. Amém. Matenese. Deus te abençoe também. Carla, Deus abençoe sua vida. Amém. Fabrício Mola, tem alguma forma certa de jejuar? Seguinte, o jejum, muitas vezes hoje, ele tem sido usado como forma de barganha com Deus. Eu vou jejuar para Deus me dar isso, aquilo, para passar então um curso, para conseguir. Isso não é jejum. Jejum é pano de saco e cinza, arrependimento, buscar a vontade de Deus, estar em conformidade com a vontade de Deus, consagração. Oração e jejum não muda Deus, muda eu. E às vezes a gente acha, não, oração move a mão de Deus, move nada, a mão de Deus está movendo, os decretos dele, a vontade dele. Quando eu oro em conformidade com a vontade de Deus, então as coisas começam a acontecer. E Elias era o cara, por isso que Deus fazia o que ele pedia? Não. Elias estava tão em sintonia que ele orava só a vontade de Deus, e Deus ia lá e fazia. Porque o Elias orou? Não, porque Elias já sabia o que Deus queria, não o contrário. Atos. O jejum era uma das técnicas usadas muito no passado. Dessa forma agrada ainda hoje? Sim. Jesus jejuou, os discípulos jejuaram, a igreja primitiva jejuava, e nós devemos jejuar. Lutero jejuou e tantos outros. Eu jejuo até hoje para me consagrar. Jejum significa fome por Deus e não é só abster da comida, não é dieta, regime. Jejum deve ser você deixar de comer para mostrar que Deus é a prioridade mais do que o alimento. É você deixar de lado o alimento para buscar a Deus em oração e leitura da palavra. Eu jejuo meio-dia somente. É isso aí. Se você conseguir mais depois, então depende muito da pessoa. Né? Tem gente que, se o cara jejuar mais do que 6 horas ou 12 horas, ele cai desmaiado. Né? Então não faça isso. Né? Marcos Atenese. Legal. Deus te abençoe, Marcos Atenese. Jejuar seria um modo de ver mais o Cristo sentando logo ali e se parecer mais com a mulher da história ou com o fariseu? Eu não entendi sua pergunta, Riba. Jejuar seria um modo de ver mais o Cristo sentando logo ali e se parecer mais com a mulher da história ou com o fariseu? Se parecer, depende do jejum, né? Se eu jejuar como religioso ou como algo... Né, os fariseus jejuavam muito. Né? Ou barganha, então, isso não tem nada a ver com Jesus. Mas quando eu jejuo em postura de humildade, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo a minha pequenez e que Deus precisa agir na minha vida e mudar a minha história, aí eu preciso ficar uma mulher. Então, algo maravilhoso. A respeito do Espírito Santo, quem ainda não foi batizado pelo Espírito está em sintonia com Deus? Quando nós recebemos a Cristo, no livro de Atos a gente vai ver alguns episódios, 3 em específico, quando o Espírito Santo desce em Jerusalém, na Samaria, e para os discípulos de João. Quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E hoje, para os cristãos, nós quando recebemos a Cristo de verdade, somos batizados pelo Espírito Santo. Tem gente que não... Tem igreja que diz, não, você só é batizado com o Espírito Santo quando você ora em línguas. Não tem nada na Bíblia que diz isso, é mentira. Mesmo porque muitas vezes a línguas que o pessoal fala é aprendido. Né? Não é de fato o dom de línguas como deveria. Mas o batismo com o Espírito Santo acontece quando de fato eu morro e nasço de novo. Então não tem 2 batismos.
não existe mais que um batismo. Então esse é o batismo com o Espírito Santo, que é de fato quando eu me converto a Cristo. Mas tem gente que começa, mas não tem. Então não teve um encontro com Cristo real, foi mera emoção. Existe sim a questão da plenitude. O que a Bíblia diz? Enchei-vos do Espírito. Isso significa que eu devo, na minha trajetória, na minha caminhada cristã, cada vez crescer mais. Então, em sintonia com Deus, eu devo cada vez mais crescer em sintonia com Deus. Então, Paulo, quando cai de cavalo a caminho de Damasco, não é o mesmo de quando ele está lá em 2 Timóteo para morrer. O cara cresceu muito, foi cheio do Espírito Santo, enchendo. Não quer dizer que quando ele caiu do cavalo, ele não foi batizado. Não, ele foi. Ele recebeu a Cristo. Foi batizado com o Espírito Santo naquele momento. E depois, ainda mais. Então, o batismo com o Espírito Santo, né, como algumas igrejas dizem, é o início, é o começo. E nós devemos crescer ainda mais. Não é a plenitude. A plenitude é quando nós morremos para o pecado, para as coisas da carne, começamos a viver para Deus, e aí nós começamos a nos encher do Espírito, nos esvaziar de nós. Então, e esse enchimento deve acontecer todos os dias, a cada dia. E é isso aí. Não vou entrar mais nessa questão, que é meio polêmica. Como lidar com a inconstância espiritual, ápice? Inconstância espiritual tem muito a ver também com a nossa carnalidade, com a nossa a falta de constância na oração, na leitura bíblica e no jejum. A Bíblia tem me sustentado ao longo da minha história. Eu disse que eu quero ler a Bíblia 10 vezes, já li 7 vezes e meia inteira. Isso tem me sustentado de pé. O caminhar com Deus, eu tive muitas experiências sobrenaturais com Deus, mas nenhuma delas me sustentou no momento do deserto, da dificuldade, quando Satanás veio para tentar derrubar e para quebrar tudo, que me sustentou para a palavra de Deus e a oração. Então, nos momentos de crise, é isso que nos sustenta, nos mantém de pé. Quem é raso, quem não tem profundidade em oração, em leitura, na vida espiritual, ele é inconstante. Então, profundidade no conhecimento das Escrituras, manter-se em constante devocional todos os dias, buscando a palavra de Deus todos os dias. Rodrigo, a Bíblia fala que nem tudo me é lícito, nem tudo que é lícito me convém. Quando sabemos que estamos fazendo as coisas lícitas, agradáveis a Deus, para Deus e o que nos convém. A Bíblia diz, tudo me é permitido, eu sou livre. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou livre. Eu não sou escravo. Eu posso fazer todas as coisas, assim como nós não estamos presos. Quem está preso, terça agora eu preguei na prisão. O pessoal que está lá, ele não pode fazer qualquer coisa. Ele não é permitido fazer coisa. Ele não pode nem sair dali. Eu sou livre. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas nem tudo me convém. O que eu não posso fazer? Aquilo que me torna preso. Que me fazer ser preso. Então, eu não vou descumprir a lei, porque eu posso descumprir a lei porque eu estou livre. Então, eu não vou descumprir a lei para então ser preso. É isso que ele está dizendo. Nem tudo me convém. Eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Eu não vou me tornar escravo de nenhuma delas. É isso que ele está dizendo. É isso. Quando temos que fazer... Diolina, Deus abençoe, querida. Quando temos que fazer jejum, nós podemos simplesmente fazer jejum por algo ou perguntar a Deus se é necessário fazer jejum em relação ao nosso objetivo. A gente tem que fazer jejum para buscar a vontade de Deus. Você pode falar assim, Deus, eu desejo, você pode falar com Deus. Você tem que ser sincero com Deus nas coisas que você quer. Mas que sua oração seja feita por vontade, não a minha, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Então, normalmente o jejum não pode ser usado como barganha. Não faça isso. Faça o jejum para estar em sintonia com Deus. Para estar no centro da vontade de Deus. Riba. Como começar a ler a Bíblia? Por onde é melhor começar? Ler a Bíblia, gente. Primeiro você tem que ter uma compreensão da Escritura. Você tem que saber interpretar o texto bíblico. Não ler fora do contexto. Você deve entender o que foi dito antes, para quem foi dito, qual que era o objetivo, qual que é o contexto do texto, para então fazer essa interpretação do texto.
Da onde que é melhor começar? Comece de Mateus, capítulo 1 e vai até o Apocalipse. Aí você compreendendo o Novo Testamento, você vai entender o Antigo. Porque você lê o Antigo, você não vai sozinho, sem a chave que é Cristo, você não vai entender. Desde Gênesis 3,15, desde o princípio, quando começa a falar da história do homem, já está apontando para Jesus, o proto-evangelho. E a Bíblia inteira aponta para Jesus. Então você lê primeiro os evangelhos, você vai saber da vida de Jesus, depois você volta para o Antigo Testamento. A melhor tradução que eu acho é a NVI. Então, se você tiver NVI, lê a NVI, que para mim ela é a melhor tradução. Tem visto que tem se perdido muito a essência do cristianismo e as igrejas têm vivido o evangelho fácil de barganhas. Tipo, pessoas indo em busca de algo para se beneficiar. Isso tem sido geral? Tem. Felizmente. A tendência é que o amor de muitos se esfrie. Uma dica que você pode nos fornecer para sermos batizados no Espírito Santo, se converter a Cristo, ter um encontro real com Cristo. O batismo com o Espírito Santo não é algo... Tem igreja que fala, agora você vai ser batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. É isso aí. Busca um relacionamento profundo, sincero, caminhada diária com Jesus. Busque glorificar Deus. Quando você odiar o pecado, assim como Deus odeia, o Espírito Santo já está dentro de você e agindo profundamente. Ele vai te dar dons, você vai se importar com as pessoas, vai começar a querer fazer a vontade dele e ele vai começar a operar. Não busquem querer ficar com Deus. Tem gente que quer ter uma experiência de cair no chão. Se você for para o terreiro de macumba, acontece a mesma coisa. Então, isso, corre dessas coisas. Busca um relacionamento profundo e sincero, como um casamento, não só por uma noite. Às vezes o cristianismo, para algumas pessoas, tem sido só por uma noite. Ou agora é Deus, aí agora eu vou comer. Essa dicotomia entre o sagrado e secular encerrado. Uma vez que minha vida de Jesus cuida dele, mesmo comendo, obedecendo, fazendo qualquer outra coisa, eu faço tudo para a glória de Deus. É isso aí. Perdeu quinta passada? É o seguinte, gente, os estudos ficam salvos. Eu vou postar aqui para vocês a página do YouTube que tem os vídeos anteriores. Então você pode entrar lá que você vai pegar todos 6 estudos. Tem 6 estudos lá. Então tem 1 mês e meio de estudo lá. O de semana passada eu ainda não coloquei, porque ficou meio ruim a imagem também. Eu nem sei se eu vou pôr não. Mas foi sobre o ladrão da cruz, um estudo muito legal. Tem nesse canal mesmo. Se você for ver aí embaixo, descendo um pouco aí na Video Library, você vai ver o ladrão da cruz, e aí você pode estar acompanhando aí. Os estudos são só quinta-feira, mas graças a Deus vocês continuam, eu vou continuar, e semana que vem, quinta-feira, 3h30 da tarde, a gente vai estar junto aqui estudando a palavra de Deus de novo. Galera, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus os abençoe. Se revele a vocês essa semana. Que vocês possam se aprofundar no conhecimento de Deus e na presença de Deus. Grande abraço.